Bem-vindos a esta web talk sobre da decisão de exportar à entrada no mercado, que é organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa em parceria com o ECO. São hoje meus convidados Pedro Magalhães, diretor de Comércio Internacional da CCIP, Jacinto Reis, diretor-geral da Jacinto, e Pedro Serpa Oliveira, diretor de exportação da Adega Mãe. A todos, agradeço-vos a vossa presença e a disponibilidade em participar. Paulo Portas, que é o vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, infelizmente não pôde estar presente, porque teve de se deslocar ao estrangeiro e, portanto, não vai participar nesta nossa conversa. Sem mais delongas, eu começo por perguntar se, Pedro Magalhães, como é que se ajuda uma empresa a exportar em tempos de pandemia? Olá, bom dia, muito obrigado por este convite e por esta organização deste webinar. Uma empresa em tempos de pandemia necessita necessariamente de novos modelos de ajuda para exportar, e é isso que a Câmara de Comércio tem feito ao longo deste último ano que passou, foi adaptar os seus serviços de modo a que as empresas pudessem continuar a exportar de uma forma consistente ou dentro das possibilidades que cada empresa tem de abordar os mercados internacionais. Adaptámos muito dos nossos serviços de forma digital, passando a realizar muito agendamento de reuniões de forma online e, acima de tudo, fomos tentando ao longo do ano continuar a ter ações também presenciais nos mercados onde nos possibilitavam a entrada. E por isso fizemos ainda no ano passado 4 missões presenciais ao Cazaquistão, aos Emirados Árabes Unidos e Marrocos, sendo que aos Emirados Árabes Unidos fizemos 2 vezes, e portanto foi um ano que eu diria que correu bem melhor do que aquilo que nós pensávamos que poderia correr a partir de março, e que ainda possibilitou a muitas empresas portuguesas continuarem a fazer as suas exportações através destes novos canais e através dos países onde ainda era possível ter alguma presença presencial. E não houve receio, não sentiu que houve alguma retração por parte das empresas em aderir a essas missões presenciais, tendo em conta que todos estão habituados neste contexto a fazer tudo de forma digital? Eu diria que houve um misto. Tivemos muitos clientes nossos que diziam que queriam exclusivamente participar em ações presenciais porque não acreditavam tanto no modelo virtual. Ao mesmo tempo, tivemos outros clientes que se adaptaram e que, por imposições das próprias empresas, que não queriam que os seus colaboradores viajassem, adaptaram-se ao modelo virtual. Portanto, eu diria que houve um misto, houve muitas empresas que quiseram continuar a fazer as suas ações presenciais, sempre num clima de segurança, que é isso que nós fazemos sempre nas nossas ações, em que garantimos às empresas que só haverá uma deslocação ao mercado, claramente com todas as condições de segurança e dentro daquilo que o país tem de abertura em relação àquilo que estamos a viver todos, em termos de pandemia, não colocando em risco nenhuma das pessoas que participam nestas ações. E como é que é identificar esses mercados onde se pode de facto fazer essas missões empresariais presenciais? Nós identificamos os mercados que neste momento tenham uma abertura maior do que a maior parte dos mercados que estão ou em confinamento, ou obrigam a quarentenas, ou onde as empresas estão em teletrabalho, as empresas locais. E por isso nós temos mais de 90 consultores a nível internacional que trabalham para a Câmara de Comércio, que o que fazem é precisamente lançar as oportunidades nos países onde existe esse grau de abertura que permite às empresas fazerem uma deslocação ao mercado de uma forma segura, onde são recebidas pelas empresas locais e onde existe claramente uma oportunidade para que estas empresas possam vir a fazer um negócio num clima, lá está, de total segurança e com todos os requisitos que necessitamos neste tempo de pandemia. E, portanto, esses fatores são levados em conta e é isso que temos. Temos, infelizmente, um número mais restrito de países hoje em dia com os quais podemos oferecer às empresas, mas só este ano, já em 2021, já estivemos no Egito com uma missão empresarial em que a Jacinto, que está connosco, participou, e também vamos estar agora no Panamá e na Costa Rica, em março, onde o Pedro vai estar connosco, e que permitirá às empresas, lá está, terem as suas reuniões presenciais e poderem alavancar os seus negócios. Aqui estamos a ver agora o plano de ações internacionais da Câmara de Comércio para este ano,
em que tivemos, como podem ver, uma série de ações virtuais ao longo dos primeiros meses do ano e em que tivemos que ir adiando algumas das nossas iniciativas presenciais para meses posteriores, não é? A missão ao Egito, por exemplo, estava planeada para janeiro, fez-se em fevereiro, quando foi possível, e depois, consecutivamente, algumas das ações foram sendo passadas para meses posteriores. Agora, em abril, vamos ter também uma missão empresarial presencial à Geórgia. Já em maio, vamos ter ações ao Catar e à Arábia Saudita, isto de forma presencial, e em junho já vamos estar na Sérvia e na Bósnia, bem como também na Suíça. E, portanto, são países que vão estando abertos, vão se abrindo cada vez mais e vamos continuando também a oferecer aos nossos clientes a possibilidade de conseguirem fazer as suas reuniões e preparação internacional de forma virtual, com muitas ações que temos de forma virtual e que depois também estarão disponíveis no plano de ações da Câmara de Comércio. Jacinto Reis, vou-lhe passar a bola a si para lhe perguntar como é que foi participar nesta missão presencial em tempos de pandemia. Realmente não foi uma aventura, porque eu acho que correu bastante bem, mas eu já não viajava, eu realmente faço bastantes viagens por ano. Eu já, desde que fechamos em março, mais ou menos para confinamento em Portugal, do ano passado, que nós aqui na empresa não saímos do país. E então foi realmente um desafio para nós, e mesmo colocado pelo Pedro Magalhães, à nossa empresa, para realmente, como o Egito era um país que nós ainda não exportávamos, e então teríamos muita necessidade, devido à grandeza do próprio país ao mercado em si que representa naquela zona do globo, era realmente muito importante nós abordarmos o Egito. E então surgiu essa oportunidade. Fiquei realmente surpreendido porque no trajeto e na viagem em si, eu acho que todos os protocolos de segurança, e eu senti-me mesmo seguro durante toda a viagem e portanto, eu até aconselho a algumas empresas que estejam renitentes em poder fazer este tipo de viagens de prospecção de mercado, se tiverem algum receio, não o tenham, porque realmente as condições que temos nesses países, se nós mantivermos todos os procedimentos que fazemos cá no nosso e os projetarmos para esses países, não irá existir uma probabilidade maior de podermos obter qualquer tipo de doença, neste caso do Covid-19. Portanto, eu acho que, sinceramente, esta experiência do Egito veio demonstrar realmente que quando realmente é necessário nós viajarmos, teremos que o fazer e vamos fazê-lo com todas as condições de segurança. Isso aí, quanto a isso, não tenho dúvidas. Vamos, se calhar, recuar um bocadinho, porque provavelmente, se calhar, muitos dos que nos ouvem não conhecem bem a Jacinto. E será que nos podia explicar um bocadinho a vossa atividade e a importância que o incremento das exportações tem tido no vosso volume de negócios? Claro que sim. Então, a Jacinto é uma empresa familiar que começou a sua atividade em 1954. Eu sou a quarta geração da empresa e nós, o percurso da empresa foi realmente em crescendo, até que nós, em 2005, é um grande marco para a empresa que começa realmente a exportar, com um volume de exportação pequeno, mas que começou em 2005. E alavancámos, a grande alavancagem desta exportação, e nós podemos ver pelo gráfico que está agora projetado, que foi a partir do ano de 2010, 2011 que damos um salto a nível de volume de vendas. Nós realmente visitámos algumas feiras internacionais, fomos a expor a essas feiras internacionais, conseguimos um grande número de contactos e de parcerias a nível internacional que nos projetou. Nós passámos, imaginem, de 7 milhões de euros de faturação anual para
à volta dos 24 milhões num curto espaço de tempo. Portanto, é lógico, e às vezes eu também tenho um conselho a dar às empresas, que é, normalmente perguntam-nos, então vocês viajaram, então quantos produtos vocês venderam nessa viagem? E este tipo e estou a falar no nosso segmento de mercado, nós temos que fazer primeiro uma prospecção de mercado, ver realmente as entidades que no nosso caso, que pretendem adquirir o nosso produto, e temos que fazer realmente conseguirmos arranjar um representante ou algum distribuidor nessa mesma área ou nesse mesmo país, mas isto leva tempo, e este é o grande desafio que as empresas têm, ou seja, nós não fazemos uma visita hoje e vamos vender amanhã. Portanto, na maior parte dos nossos países e no nosso segmento de mercado, que são veículos de combate a incêndio, nós temos um gap no mínimo de 2 anos para conseguirmos ter vendas contínuas nesse mercado. Portanto, como vocês podem ver, nós fizemos realmente um approach de mercado inicial em 2010, 2011, só começámos a ter resultados em 2012, 2013. E, portanto, eu queria também ressalvar aqui uma coisa. Neste momento, a empresa fatura ao redor dos 25 milhões e estamos com 77% do volume de negócios em exportação. Portanto, 77% é volume exportado. Portanto, uma empresa que era totalmente 100% mercado nacional, passou em 3, 4, 5 anos a volumes de exportação entre 40% a 70%. E, portanto, para vocês terem a ideia, nós temos 150 colaboradores neste momento e temos uma capacidade de fazer 200 a 220 caminhões de bombeiros novos para todo o mundo. Se virmos agora o mapa mundo da Jacinto, rapidamente podemos perceber onde é que estamos presentes. Já estamos presentes em mais de 31 países. E vocês perguntam, então, mas porquê tantos mercados? Se calhar estamos realmente a dispersar-nos a nível de recursos. E não, como vocês podem perceber, veículos de combate a incêndio é um produto que tem compras sazonais, mas todos esses sazonais não é mensais, é sazonais entre 1, 2, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, e portanto nós precisamos sempre de andar em busca de novos mercados para realmente conseguirmos ter minimamente a nossa produção estabilizada. Daí que neste momento estejamos presentes em 31 países. E ele só perguntar, a propósito disso que acabou de dizer, nestes tempos que já lá vamos a um ano de pandemia, conseguiu angariar algum mercado novo para acrescentar aos que já tem? Claro que sim, e agora aí até poderia fazer uma ponte para a Câmara do Comércio. A Câmara do Comércio ajuda-nos muito, e então no nosso segmento de mercado bastante, porque nós, como podem entender, nós temos 4 grandes segmentos de mercado. São os aeroportos, são a proteção civil, que está ligada normalmente ao Ministério do Interior, os bombeiros em si, e também a parte das refinarias e indústrias com elevado risco de incêndio. E, portanto, para conseguirmos em determinados países reuniões bilaterais com essas entidades e para projetarmos mesmo para a angariação de distribuidores nessas zonas, é muito difícil para uma empresa como a nossa conseguir contactos e conseguir reuniões no tempo que necessitamos. E, portanto, a Câmara de Comércio tem uma facilidade muito grande porque conhece vários organismos, tem uma panóplia de entidades ao seu redor e consegue-nos realmente obter essa informação mais rapidamente possível. E então eu acho que realmente nós e agora respondendo à sua pergunta, nestes últimos, este último ano e meio, nós tínhamos internamente realmente um volume de encomendas muito grande, mas não invalidou de conseguirmos outros países, seja por videoconferência, seja mesmo até por, começou agora no Egito, mas outras visitas que nós tínhamos feito, mesmo com a Câmara de Comércio ao Peru e ao México, e portanto
Nós, por exemplo, para o México já vendemos 4 veículos e estamos em negociações para vender mais. Por uma mesma situação, este ano que passou, vendemos, por exemplo, para o Myanmar. Pronto, é um país que neste momento está com alguns problemas internos, mas realmente o Myanmar foi um dos países que nós conseguimos vender a curto prazo. Portanto, o que eu vos queria transmitir é que realmente isto da pandemia pode-nos restringir e vai-nos restringir os movimentos e as viagens, mas nós temos que continuar de outras formas a fazê-lo. E, eventualmente, não deixar de viajar e não deixar de fazer missões internacionais, sejam elas inversas, ou seja, do cliente vir cá, ou seja ao contrário. No nosso setor, o contacto pessoal é muito importante para mostrar o produto e sabermos e realmente podemos passar a informação daquilo que nós poderemos dar a nível de produtos e a nível de serviços. Portanto, eu sou defensor que não vai ser por causa da pandemia que este tipo de contacto tem que terminar e, portanto, pelo contrário, acho que devemos fomentá-lo a nível de exportações, porque para mim não há outra forma, então no nosso segmento não há outra forma de o podermos fazer de uma forma tão eficaz. Aproveito para lançar agora a palavra ao Pedro Serpa Oliveira, porque se há setor onde a experienciação do produto é absolutamente fundamental, é o setor dos vinhos. Como é que consegue vender uma garrafa de vinho sem dar o vinho a provar a quem o quer comprar? Olá, Mónica, obrigado pelo convite. Pois, como disse, o vinho depende muito da prova do mesmo. Há tanta concorrência, não só a nível nacional como a nível internacional, nós competimos com várias empresas, então a prova é, diria, quase que essencial para passarmos à parte da venda. Pré-pandemia, as coisas funcionavam, já estavam mais ou menos oleadas, ou seja, com as visitas aos mercados ou com visitas dos mercados cá a Portugal, visitavam a adega, portanto havia sempre uma experimentação e um contacto mais direto. Com a pandemia, ou seja, a primeira abordagem terá de ser virtualmente e posteriormente enviar umas amostras por correio. Aí depois deparamos com algumas dificuldades. Há mercados que dificultam a entrada de álcool, porque álcool é altamente legislado, então há países onde dificultam muito essa entrada. Tentamos contornar, às vezes demora muito mais tempo para conseguir que as amostras cheguem ao destino, que vai atrasar muito, significativamente, a conclusão de um negócio. Mas no seu caso, deixa-me só interromper um segundo. É quase nulo. E ele perguntar se o delay que tem entre a visita ao mercado ou a abordagem ao mercado e o momento em que a exportação e a compra é efetivada, estamos a falar de quanto tempo? O Jacinto Reis dizia-nos que cerca de 2 anos, no vosso caso é mais rápido. Depende, há casos e casos, não há uma regra geral, mas tanto pode ser em semanas ou meses como anos. Agora também com a pandemia a angariação de novos clientes está a demorar muito mais. Por exemplo, como o Pedro Magalhães disse, eu fui com eles o ano passado, em fevereiro, ao Cazaquistão e só agora é que estamos a finalizar a parceria. Já tivemos os passos todos e vamos começar agora brevemente. No entanto, também outros exemplos, o Japão, que abrimos em 2016, se não me engano, aquilo foi em questão de semanas. Pronto, agora também depende do interesse das empresas, da disponibilidade, há vários fatores que podem dificultar. Também o acesso ao crédito, porque nós, para garantirmos que não ficamos um bocado à mercê de crises económicas e que depois não venhamos a receber, por qualquer motivo, pagamentos das encomendas, então trabalhamos sempre com seguros de crédito. E há países que também, para obter seguro de crédito, ou é impossível, ou não dão por qualquer razão, ou demora mais. Por exemplo, o Cazaquistão foi um caso desses.
por fazer ali parte numa região um bocado instável, apesar do Cazaquistão, creio eu, não ser muito instável, ser bastante estável, dificultou muito também esse processo de obtenção de seguro de crédito. Portanto, depois há vários fatores que podem atrasar ou não a concluir uma parceria. Uhum. E Mas qual é que é a pode sua ir tanto de expectativa? semanas a um ano. Uhum. Qual é que é a sua expectativa relativamente à missão em que vai participar, creio que na próxima semana? Olha, estou expectante porque esta tal missão que fiz em fevereiro do ano passado foi a última viagem que fiz, portanto vou recomeçar as viagens agora para a semana que vem. Portanto, estou bastante expectante pela qualidade das empresas com quem me vou reunir, também dá muita expectativa positiva, ou seja, creio que haverá grandes condições para que venhamos a abrir mais 2 mercados, que são os mercados que vamos visitar, Panamá e Costa Rica. Por isso estou bastante expectante e ansioso para ver o resultado que virá daí. Uhum. À semelhança do que aconteceu com a Jacinto, sei que vocês também, inicialmente, a exportação não era o principal motor da Adega Mãe. Quer-nos contar um bocadinho como é que foi esse percurso de passar a apostar nos mercados externos para garantir a viabilidade e o crescimento da empresa? Claro. Agora falando um bocado da Adega Mãe, ou seja, nós somos uma empresa familiar também, fazemos parte do grupo Ribeiro Alves, conhecida pelo bacalhau, mas depois a Adega Mãe é totalmente distinta e à parte, apesar de ter a mesma família como proprietária. A Adega Mãe começou em 2010, podemos passar aqui os gráficos para essa realização, já agora para mostrar aí, dar um exemplo. Nós começámos em 2010, mas sempre focados na exportação. É claro que no início qualquer projeto tem alguma dificuldade em angariar novos clientes e afirmar-se no mercado, mas como podemos ver aqui no primeiro gráfico à esquerda, ou seja, temos 10 anos, então dividi aqui esta análise nos primeiros 5 e nos últimos 5 anos. Portanto, nos primeiros 5 anos podemos ver que a Adega Mãe fez vendas em 17 mercados distintos, incluindo Portugal, portanto 16 exportação, e nos últimos 5 anos, 2015 a 2020, aumentou para 40. Portanto, houve aqui, apesar de ter sempre havido, desde a sua gênese, um foco na exportação, isso veio-se depois a revelar, a concretizar-se mais tarde. Ou seja, não quer dizer que não se tenha apostado logo no início. Pode ter demorado mais com o início da empresa. E, de facto, como podemos ver depois no gráfico à direita, entre 2010 e 2015 o peso da exportação era de 42% e que aumentou para 67% agora nestes últimos 5 anos. Vendo aqui, por exemplo, o top 5 dos mercados, Portugal e Brasil estão sempre no primeiro e segundo lugar, tanto nos primeiros 5 anos como agora nos últimos 5 anos. Depois há aqui algumas entradas, por exemplo, a China, muito decorrente do ano passado, que para a Adega Mãe foi um decréscimo brutal, portanto, aí saiu claramente do top 5 dos nossos mercados de exportação, foi substituído ali pela Colômbia, que nos está a dar aqui ou seja, estamos a vender bastante para a Colômbia, que nos ajudou também neste período de pandemia. Estados Unidos subiu ali ligeiramente uma posição e também temos aqui um mercado relativamente novo, que é o Ruanda, que também conseguiu entrar aqui no top 5. Deixe-me só pedir-lhe um esclarecimento. Essa subida da Colômbia tem, por exemplo, a ver com a aposta dos supermercados Zara, por exemplo? Vocês têm uma parceria com eles e que por isso alavanquem as vossas vendas, ou são mesmo diretas, são vendas diretas que vocês angariaram no mercado? Ou seja, indiretamente tem a ver com o ARA. Porquê? Porque o ARA, como não sei se toda a gente sabe, faz parte do grupo Jerónimo Martins e tem presença na Colômbia, e isso fomentou com que houvesse maior procura de vinho português. No entanto, nós não estamos a vender para a ARA. Ou seja, a ARA só nos ajudou em dinamizar o vinho português no mercado colombiano. E por ter havido essa maior divulgação, um concorrente da ARA, que é o nosso cliente, é a rede Coba, com as suas lojas Tiendas de Uno,
estava à procura de um vinho português que fizesse sentido estar no mercado, e nós tivemos a possibilidade de reunir com essa empresa ainda em 2019, e felizmente as coisas correram bem e estamos já com uma grande presença na Colômbia, ou seja, indiretamente árabe, mas diretamente não. E o que é que explica a descida significativa de posição da China? Há algum fator para justificar essa descida no ranking? Basicamente o decréscimo significativo de compras no ano passado. Portanto, aquilo tem um período de 5 anos, mas basta um ano comprar-nos bastante menos que vai logo afetar ali o ranking. Portanto, a China, devido a essa situação, saiu, e também estamos a falar com uma excelente prestação da Colômbia. Portanto, a Colômbia superou as nossas expectativas. Portanto, mesmo se tivesse comprado normalmente a China, se calhar teria baixado. Poderia não desaparecer do top 5, mas provavelmente teria baixado uma posição ou duas. Provavelmente. Pedro Magalhães, voltando a si, sente que a pandemia levou mais empresas a procurarem os serviços da Câmara para as ajudar a manter mercados ou a conquistar novos mercados? Sim, nós notámos, e fizemos essa análise no final do ano passado, nós notámos que houve uma procura significativa por parte dos nossos serviços e por parte de apoio em geral para a internacionalização. Muitas dúvidas sobre os programas, muitas dúvidas sobre como é que estavam os mercados internacionais, muitas dúvidas como é que poderiam continuar os seus contactos a nível internacional com as limitações de viagens que havia, e, portanto, notou-se um incremento substancial de pedidos na Câmara de Comércio e de novos clientes que ganhámos, muito para a parte virtual. Portanto, preparámos inúmeras agendas de forma virtual, e sempre que tínhamos a possibilidade de fazer alguma ação presencial nos mercados, tínhamos sempre também bastantes empresas interessadas. E, portanto, eu posso dizer que 2020 trouxe, por um lado, muita vontade das empresas em quererem continuar e manter, como disse, as suas atividades internacionais, e, por outro, também estas empresas quiseram saber cada vez mais e em maior pormenor como é que estavam a situação nos mercados internacionais. Em relação a novos clientes, tivemos também, eu diria, muita procura de médias empresas que estavam sólidas, que não tiveram um grande impacto nas suas atividades fruto da pandemia e que quiseram continuar a exponenciar as suas ações a nível internacional e que nos procuraram para que isso pudesse acontecer. E por isso eu penso que, desse ponto de vista, houve sim uma maior procura do que tínhamos antigamente, até em anos antes da pandemia. E como é que prepara as empresas para uma abordagem digital, vamos por assim dizer? Quais é que são os passos fundamentais que cada empresa deve dar para garantir algum sucesso nessa abordagem digital? Bem, depende muito do setor das empresas. Há empresas que, como o Jacinto disse bem, por uma melhor que se preparem, é muito difícil conseguirem passar toda a mensagem de forma digital aos seus potenciais clientes, não é? Portanto, temos muitos setores onde o contacto pessoal é fundamental, é como, por exemplo, também no setor dos vinhos, quer dizer, pode-se, obviamente, enviar as amostras para uma reunião virtual, enviando as amostras previamente, e estamos a fazer a degustação de forma virtual, mas o impacto é completamente diferente se estiverem com o Pedro numa mesma sala, em que o Pedro está a explicar, em que está com um contacto físico. É muito diferente do que termos as pessoas completamente afastadas por um ecrã e a ter esta discussão no ecrã. Quando se fala da Jacinto em relação a caminhões, mais ainda se evidencia isso, porque são peças e coisas muito específicas que são necessárias explicar, e que o contacto pessoal é fundamental para que depois exista uma maior probabilidade de fazer negócio. Eu creio que é aqui a grande diferença entre o digital e o presencial. O digital, eu acho que foi uma alternativa fantástica que apareceu, e ainda bem que aconteceu, termos a possibilidade de termos o digital face à pandemia. Mas não é uma solução para aquilo que era o business as usual, não é? Quer dizer, acho que vai ajudar muito no futuro
é que tenhamos eventualmente que fazer menos deslocações, porque há assuntos que se podem ser tratados naturalmente de forma digital, numa reunião online, mas por outro lado, eu creio que continuaremos a ter sempre esta necessidade, porque somos seres humanos, precisamos de contacto, precisamos gerar empatia nas pessoas, precisamos gerar confiança e isso faz de forma presencial e não atrás de um ecrã. Acho que todos podemos concordar com isso. Agora, eu creio que mais do que a Câmara de Comércio preparar as empresas, foram as próprias empresas que enraizaram todas as questões digitais de forma forçada, não é? As crises trazem isso. Tivemos a crise de 2008 em Portugal e no mundo também, que fez com que muitas empresas portuguesas que não exportavam começassem a olhar para os mercados internacionais. Agora tivemos a crise tecnológica, em que muitas empresas não estavam tão... não consideravam como tão prioritária a parte digital, a parte de terem um website profissional, a parte de terem apresentações capazes, a parte de poderem ter uma abordagem digital de uma forma profissional e que foram forçadas a adaptar-se para sobreviver. E, portanto, isso aconteceu em muitas empresas e o que a Câmara fez foi apenas facilitar, apenas entre aspas, facilitar aquilo que poderiam ser as possibilidades de eles terem negócio em mais de 90 países a nível internacional, através das plataformas Zoom, Teams, Skype, WhatsApp. E por isso foi um processo que eu creio que foi relativamente simples e que surfámos todos um bocadinho a mesma onda, ao mesmo tempo de adaptação por nós, dos nossos serviços e da facilitação, e as empresas porque tinham que se adaptar a estas novas tecnologias. Tocou aí num ponto que eu acho muito interessante de discutirmos, que é a vertente digital no sentido da exportação em si, não tanto da angariação do novo mercado, mas sim das vendas para esse mercado. As empresas portuguesas já estão preparadas para, se calhar, assegurar uma fatia maior das suas exportações e das suas vendas via online? Bem, eu não posso falar em termos gerais, creio que haverá com certeza casos de empresas que não estão nada preparadas. Exatamente. Agora temos acompanhado muitas empresas que fizeram uma evolução significativa, não só em plataformas de e-commerce, aquelas que podem vender em plataformas de e-commerce a nível internacional, mas tenho assistido a empresas que passaram por uma modernização neste último ano que não acontecia em 10 anos, ou que não aconteceu em 10 anos da sua história passada. E, portanto, em termos de digitalização, de aposta nos materiais de marketing que permitissem a quem está do outro lado conseguir perceber em maior detalhe como é que as empresas funcionam. Ainda estava ontem a falar com uma empresa nossa cliente que passou a ter todos, e é uma empresa que está na área dos sapatos, para ter uma ideia, e, portanto, passou a ter toda a sua fábrica possível de ser visitada de forma em 3D, de forma virtual. E, portanto, foi um investimento que fez para que os potenciais clientes, que ele considera que são fundamentais, que façam e que conheçam as suas instalações, pudessem visitar a sua fábrica de forma virtual. Temos também outro caso de uma empresa nossa cliente que trabalha na parte de realidade aumentada e que tem trabalhado muito com muitos clientes em que eles possam fazer as suas apresentações de uma forma muito mais interativa com os clientes, de uma forma virtual, mas em vez de ser só nós termos uma conversa, em haver uma interatividade em que, através da realidade aumentada, através de uma aplicação mobile, eles podem ver os seus produtos em 3D. E, portanto, são inovações que nós temos assistido e que, eu diria que há 2 anos atrás havia um nicho de empresas que faziam isso e que agora já se vê de uma forma mais alargada. Mas eu creio que a mensagem que passou este ano na parte digital e que creio que é sintomática em todas as empresas é que isto passou a ser uma prioridade e que não era uma prioridade. O marketing, a digitalização era sem dúvida uma preocupação, era sem dúvida algo que algumas empresas destinavam algum budget para isto, mas agora passou a estar no top of mind e no top 3 de prioridades de qualquer empresa. Caso contrário, a maior parte dos negócios não fluem e o próprio modelo de negócio das empresas assenta muito neste momento nesta vertente e, portanto, passou a estar definido como uma prioridade. Uhum. Pedro Serpa Oliveira, o que é que vocês fizeram na Adega Mãe para conseguir tentar vender vinhos online? Nós sempre tivemos a nossa loja online disponível, mas é mais para o mercado nacional. Para o mercado internacional é mais complicado. Como eu já tinha referido anteriormente, o vinho é muito regulado, então há bastantes entraves para exportar vinho através da nossa loja online. Portanto, já vendemos alguma coisa para o mercado europeu,
mas depois também os portes de envio dos vinhos tornam as coisas muito pouco competitivas. Portanto, o ideal para a exportação será mesmo ter parceiros nos mercados e não através da nossa loja. No entanto, no mercado nacional, notou-se que durante o primeiro confinamento houve um acréscimo de vendas. As pessoas também acho que estavam um bocado sem saber o que é que viria daí, então, tal como o papel higiênico aconteceu, tentaram estocar muitas coisas em casa. Mas depois viram que afinal as coisas não eram assim tão drásticas como se pensava inicialmente, que os supermercados estavam abertos e depois todos os supermercados têm uma grande gama de álcool, apesar de as vendas estarem limitadas até às 8, mas pronto, as pessoas fazendo uma gestão do seu tempo conseguiam depois fazer as compras naturalmente. E o facto de também estarmos em algumas empresas de retalho também fez com que, porque nós em Portugal infelizmente tivemos um decréscimo, no geral de 2019 para, ou seja, o crescimento de 2020 no geral da empresa foi de 16%, mas tivemos uma queda a nível nacional de 12%, ou seja, depois aqui também o que nos suportou foi um bocado a exportação, e o que também fez com que a queda em Portugal não fosse tão grande foi o facto de também termos alguma presença no retalho, que nunca foi uma grande aposta da Adega Mãe. Nós estamos muito mais presentes no canal Horeca. Canal Horeca. Exatamente, que esse aí sim sofreu, ainda está a sofrer bastante, daí o nosso decréscimo no mercado nacional, mas não foi tão grande porque do pouco que temos no retalho compensou de alguma maneira a quebra do Horeca. Não compensou totalmente, mas fez com que a quebra não fosse tão acentuada. Mas tendo em conta a persistência da pandemia, e sabemos nós que o desconfinamento há de ser gradual, de acordo com vários parâmetros, e que nem tudo, nada está garantido de que seja uma evolução, uma progressão linear de desconfinamento, e que nós estamos a ver países como a Alemanha, como França, a voltar atrás e Itália a voltar a fechar. Vocês estão a tentar, por exemplo, incrementar a vossa presença no retalho para compensar essa perda no canal Horeca? Estamos, ou seja, como vimos que é o setor que está a dar algum fruto, algumas vendas, estamos a tentar apostar aí, ou seja, também é uma abordagem que demora algum tempo, também não sou eu que estou responsável por esse mercado, ou seja, estou responsável pela exportação, mas sei que estamos a ter contactos com os retalhistas de modo a tentar ou abrir novos ou aumentar o nosso portfólio nos retalhistas onde já estamos presentes. Sei que é um esforço que estamos a fazer, agora não sei em que período, em que estado é que estamos e se vai dar frutos a curto, médio ou longo prazo. Pronto, isso não sei dizer. Sei que eu perguntava-lhe isto também, até mesmo pensando na própria exportação, porque, obviamente, os problemas de confinamento não se restringem a Portugal, vivemos, esta é uma pandemia, e, como tal, todos os mercados sofrem estas aberturas, fechos, estes reveses, e se também nos mercados internacionais os parceiros que procuram têm mais atenção ao retalho, em detrimento do canal Horeca, precisamente pelas perturbações que a pandemia tem criado nos restaurantes. Sim, ou seja, nós em termos de exportação, depende dos mercados, temos a maior presença no retalho ou a maior presença no Horeca. E o que verificamos agora com a pandemia, apesar de termos tido um crescimento de 30% na exportação, foi muito nos mercados onde nós temos maior presença no retalho. Ou seja, onde temos maior presença no Horeca, talvez algum decréscimo ou manutenção das vendas, e onde estamos com mais força no retalho, um crescimento, e foi aí que nos sustentou também aqui as vendas de 2020. Agora, em novas abordagens a novos mercados, estamos a dar um maior foco ao retalho, como é óbvio. No entanto, creio que os dois mercados vivem bem entre eles, desde que separemos logo de início o que é que vinha que vai para um e que vinha que vai para o outro. E aí conseguimos uma construção de marca melhor, ou seja, se calhar ter uns vinhos mais premium
no canal Horeca para estar nos restaurantes, na venda a copo, pronto. Tentar dividir o portfólio dessa maneira. Vinhos que se calhar o retalho, como é maior volume e há uma maior competitividade nos retalhistas, a focar também um pouco mais na gama de entrada aí e gamas médias e médias altas no Horeca. Portanto, é ter a noção das coisas, como é que funcionam e adaptar o discurso e a oferta que depois apresentamos aos clientes na altura das reuniões. Uhum. Jacinto Reis, e é possível vender um carro de combate a incêndios via online? Não, a nossa gama de produtos é um bocadinho distinta e, portanto, eu acho que eu considero o nosso tipo de mercado mais um mercado tipo B2B do que B2C. E eu acho que nós, a nível de e-commerce, para nós isso não existe. Nunca ninguém vai comprar um veículo que tem um valor médio que pode atingir valores de €500.000 ou 600.000 euros ou 700 ou 200, não é? Mas são valores muito grandes e é um produto muito específico para ser comprado via e-commerce. O que eu acho, e naquilo que nós estamos a apostar a nível de marketing digital, é mais por exemplo, em vídeos do produto, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. Também estamos a apostar um bocadinho no maior buzzer na parte da marca, ou seja, um maior reconhecimento da parte da marca Jacinto neste meio dos veículos de combate a incêndio e, portanto, o nosso marketing digital passa muito por aí. Mas, como eu tinha dito anteriormente, ao nível das missões inversas e possíveis missões empresariais de visita aos clientes finais, continua a ser essencial. Não só, como o Pedro também dizia, para as pessoas sentirem o produto e verem realmente o que é que ele é capaz a nível de performance e a nível de especificidade, em que um vídeo em si consegue mostrar minimamente, mas há sempre algumas coisas que o cliente não consegue identificar num vídeo. Nós também, mesmo antes da pandemia, por acaso é engraçado, nós estávamos com um projeto, dois projetos. Um que era de realmente fazer aquilo que o Pedro estava a dizer, de poder, com uns óculos de realidade virtual, poder entrar dentro da empresa e conseguir fazer essa visita à distância. Nós fizemos isto numa feira que fizemos no Dubai. Tínhamos uma cadeira e tínhamos uns óculos 3D, mas eu acho que a tecnologia hoje em dia até está muito mais aperfeiçoada do que há 2, 3 anos atrás. E nós, como fizemos uma ampliação das instalações, será outro ponto que iremos apostar. O segundo ponto que nós também achamos que poderá ser uma inovação nesta parte é realmente podermos fazer simuladores, ou seja, é um investimento muito grande que nós já estivemos a analisar este investimento, mas imaginem fazer um simulador de um carro de bombeiros em que pudéssemos enviar esse próprio simulador, ou seja, que seria um software, em que o operador pudesse fazer todas essas operações a nível virtual. Eu acho que isto são tudo ideias de marketing, sejam elas de marketing digital ou do tipo de marketing, que nos dias que correm e estando a limitar muito as viagens entre as empresas e entre mesmo as pessoas e os clientes, será uma forma de podermos contornar esta situação. Mas, como dizia, o e-commerce para nós não existe. Existe realmente outras formas de poder fazer propaganda do nosso produto e também podermos também aumentar o reconhecimento da marca junto do nosso público-alvo. Acho que é muito dentro disto que passa a nossa estratégia digital de hoje. Jacinto, deixe-me só questioná-lo. Esse investimento de que nos falava ronda mais ou menos que montantes? E essa tecnologia vocês estão a desenvolvê-la internamente na empresa ou estão a fazê-la em parceria com alguma universidade ou com Não, é uma parceria.
E este do simulador é uma parceria com outra empresa, mas estamos a falar em valores que podem rondar os 300 mil euros em software. Portanto, é um investimento considerável e temos que ver bem o retorno que o poderemos ter no futuro. Porque, e já agora eu vou introduzir esta parte da parte um bocado da inovação, porque dependendo dos mercados, no nosso ramo, dependendo dos mercados e dependendo muito dos países, e se são países desenvolvidos ou não, caso países europeus como a França, ou se compararmos, por exemplo, com o Egito, eles estão à procura de diferentes produtos e um posicionamento diferente do produto que estamos a tentar fazer. Portanto, no caso, por exemplo, de França, eles estão à procura de um produto de elevado valor acrescentado, enquanto que no Egito estão à procura de um produto, se calhar, mais ao nível da qualidade de preço mais baixo. Portanto, nós temos investido muito e temos tido algumas parcerias com algumas universidades, sejam elas a de Coimbra, sejam a do Porto, no âmbito da engenharia mecânica e eletrotécnica, no desenvolvimento de novos produtos. Para realmente podermos entrar em mercados mais exigentes. E então, nós desde 86, parece que não, já foi há muito tempo, eu ainda nem estava na empresa, mas já nessa altura eles desenvolveram, pronto, é algo muito técnico específico, é uma caixa de transferência especial para que pudessem adaptar, passar de um carro 4x2 de um caminhão para 4x4, e era único no mundo, um projeto com a Toyota, que foi feito com a Toyota, a Salvador Caetano, e portanto venderam-se muitos carros destes em Portugal, e continuam alguns ainda a fazer o seu trabalho cá em Portugal, desde 86. E até hoje, que era esse o produto que eu vos queria mostrar, que realmente estamos a apostar, que é um veículo 6x6 totalmente elétrico, com a possibilidade de ser não tripulado. Ele foi mostrado em 2019 na feira em Lisboa, mas nós, com a entrada da pandemia, tínhamos a maior feira do mundo de veículos de combate a incêndio na Alemanha, que é de 5 em 5 anos, que ia ser em 2020, e neste momento está adiada para 2022. E este produto ia ser apresentado lá. Portanto, é um produto que nós acreditamos que vem um bocadinho na linha da sustentabilidade. Portanto, nós, apesar de ser um investimento muito grande e tivemos o apoio do Compete 2020, é um investimento que anda a rondar os 2 milhões de euros e portanto, nós tínhamos mesmo necessidade de publicitá-lo e mesmo, lá está, as tais missões inversas e o contacto com o cliente posterior é fundamental para ele ver mesmo realmente o produto e o que é que ele pode trazer de mais-valia às corporações ou às indústrias. E, portanto, é algo que nós estamos a apostar. Neste momento até já temos um departamento pequeno, mas de inovação. E, portanto, estamos a documentar tudo aquilo que fazemos e a projetar o futuro para realmente que possamos abordar outros mercados mais exigentes no futuro. E, portanto, acho que isto é algo que também se deveria publicitar da Jacinto. Não sei se depois querem mostrar o vídeo e se o vão conseguir, mas pronto, ou no final. Podíamos pedir à realização, se calhar, para passarmos depois esse vídeo de apresentação, talvez no final. Pedro Magalhães, será que há setores que se distinguiram mais pela positiva do que outros em termos de exportações nestes tempos de pandemia? Sim, quer dizer, temos as estatísticas que nos dizem que, naturalmente, as empresas ligadas ao setor farmacêutico e parte do setor alimentar e bebidas tiveram resultados bastante satisfatórios durante o ano que passou. Temos outros setores, em termos gerais, as exportações desceram cerca de 18%, que é um número muito significativo. Para se ter uma ideia, o PIB, o peso das exportações no PIB anda à volta dos 43%, 45%. E, portanto, tem um impacto muito grande quando temos impactos nas exportações. E, portanto, houve, em termos gerais, uma descida de todos os setores,
mas estes dois que referi são aqueles que efetivamente, aliado àquilo das novas tecnologias, portanto, tecnologias de informação e comunicação, que também não tiveram, em termos gerais, um impacto significativo nas suas atividades. Mas depois há casos pontuais, como há em vários setores, o setor da metalomecânica, o setor têxtil, o setor dos moldes, que teve um grande impacto pela indústria automóvel, o setor do calçado e do têxtil, como referi, também, porque as pessoas hoje em dia, quer dizer, compram menos, não é? Não vamos menos a lojas, precisamos de menos roupa e, portanto, é mais difícil terem os volumes de vendas que existiam. E aquilo que o Pedro também referiu, tudo o que tem a ver com turismo, hotelaria e restauração, naturalmente foi o setor consideravelmente mais afetado de toda a pandemia e que se espera que recupere rapidamente, porque também tem um peso muito significativo no nosso PIB. Acha que os apoios que o Executivo tem dado às empresas são suficientes ou especificamente para o tema que nos traz hoje das exportações, haveria alguma coisa que se pudesse fazer mais, ir mais além? Bem, eu acho que todos nós esperamos sempre mais daquilo que o governo pode fazer pelas empresas. Acho que é, por um lado, legítimo e, por outro, expectável que todos nós queiramos que as empresas tenham acesso, acima de tudo, a mais financiamento. Nesta altura, as empresas precisam de liquidez, precisam de cash flow e, portanto, precisam de ter essa vertente para poderem continuar a crescer. E isso é fundamental. As linhas foram criadas, naturalmente que eu tenho a certeza que o governo fez o melhor que podia para poder oferecer, em termos gerais, à economia uma maior estabilidade face à pandemia. Mas é óbvio que as empresas precisam de dinheiro, os fundos precisam de chegar mais rápido às empresas e precisamos, acima de tudo, que no que respeita à internacionalização e aos projetos para a internacionalização, que estes sejam aprovados com maior celeridade. Eu creio que é isso que as empresas nos têm transmitido, é que há muitos projetos que ainda estão pendentes de serem aprovados, a questão do Portugal 2020 passar agora para o Portugal 2030, há muitas empresas que não sabem o que é que vai acontecer, há muitas candidaturas que não foram abertas e, portanto, como sabemos, muita da economia é baseada em financiamentos de projetos europeus, nomeadamente para a internacionalização, para a qualificação e para o investimento e em desenvolvimento e, portanto, isto são chavões que são necessários, que é necessário haver uma fluidez e uma rapidez maior do que aquela que existe. Mas enfim, eu acho que todos nós também sabemos das condicionantes que o governo está a passar e, portanto, eu calculo que seja uma tarefa difícil. Agora, a verdade é que necessitamos de maior agilidade, acima de tudo. E eu pergunto-lhe, mais do que se calhar apoios à internacionalização através via Portugal 2020 ou depois Portugal 2030, acha que seria se calhar uma aposta mais exata seguir-se pela capitalização das empresas para que elas próprias possam caminhar pelo seu pé? Sem dúvida, como referi no início, as empresas precisam de dinheiro e precisam inclusivamente, abrir capital para que pessoas possam investir e possam catapultar o crescimento dessas empresas. E, portanto, isso é um vetor importantíssimo. Agora, como falamos de internacionalização, obviamente que está muito assente naquilo que são os fundos que estão disponíveis para que essas empresas possam crescer e não terem que estar tão dependentes dos capitais próprios, não é? E, portanto, numa vertente ou noutra, eu creio que são as duas muito importantes e creio que aí, obviamente, que há mais coisas que podem ser feitas e que o governo pode estar muito mais ativo na promoção dessa capitalização e desses fundos serem disponibilizados de uma forma mais rápida. Podemos olhar para aquilo que está a ser feito noutros países e vemos que Portugal, em relação a outros países da União Europeia, está abaixo um bocadinho da União Europeia em relação àquilo que é as medidas que tem tomado e, portanto, pode-se dizer que tem sido talvez um bocadinho conservador, mas, enfim, eu não estou no governo, não sei os meandros daquilo que são aquilo que pode ser feito e não pode. Agora, o que é certo é que do lado das empresas, que é o nosso lado, queremos e exigimos naturalmente mais para que as coisas possam acontecer de uma maneira muito mais sustentada e que não tenhamos depois, quando acabarem as moratórias, quando acabarem os layoffs e isso tudo, tenhamos empresas que não aguentam e que infelizmente sucumbam e depois tenham um impacto muito grande na economia portuguesa. Pedro Serpa Oliveira, neste caso específico, o que é que acha ou o que é que sente que o governo poderia fazer a mais para ajudar as empresas?
No caso específico da Adega Mãe, nós não estamos elegíveis porque tivemos crescimento de vendas, então não temos qualquer tipo de apoio nesse sentido, o que é bom sinal, quer dizer que nós, mesmo em ano de pandemia, conseguimos ter uma boa performance. No entanto, nós beneficiamos dos programas de Compete 2020 para exportação, em que nos financiam mais ou menos cerca de 50% dos custos que temos com a internacionalização da Adega Mãe. E esse apoio para nós é fundamental porque abre-nos portas a tentarmos ir a outros mercados que, se não tivéssemos apoio, se calhar não íamos e perdíamos oportunidades. Portanto, nesse sentido, o que para a Adega Mãe pode ajudar é aumentar o plafond, porque nós já estamos a atingir, como vimos, já estamos em cerca de 40 países, e depois dar seguimento a todos, dar visita, dar apoio, tem alguns custos, bastantes custos avultados. E nesse sentido, que para nós nos daria uma grande ajuda era aumentar a base com que nos podemos candidatar a esse tipo de projetos, porque nós já atingimos o limite e temos que agora fazer uma boa gestão onde vamos investir e como vamos investir, porque pronto, já atingimos o limite e então não podemos Já atingiram o vosso limite. fazer assim. Já somos uma PME e o limite é de 400 mil euros investimento anual, do qual somos ressarcidos mais ou menos 50%. Então, para cobrir estes mercados todos, já não temos verba para tudo. Pois o excedente fica a cargo da Adega Mãe e pronto, e nós não podemos também desacelerar e temos que continuar a procurar novos mercados e dar acompanhamento onde nós já estamos para crescer e para que não sintam que não estão a ser acompanhados por nós, que não é de todo o que nós queremos. Nós vemos todos os nossos clientes de uma parceria e queremos crescer com eles e se pudermos ajudar, estamos abertos a isso. E pronto, portanto, para a Adega Mãe, Jacinto Reis, é importante, era isso que nos fazia sentido. Eu peço desculpa estar um bocadinho a acelerá-lo, mas o nosso tempo está mesmo a terminar e ainda gostava de ouvir o Jacinto Reis também neste tema dos apoios. Sente que há alguma área específica na qual o Governo deveria atuar que, no caso do seu negócio, poderia ser significativo e fazer a diferença? Eu acho que, e já agora vou lançar isto também, não é só as empresas quererem exportar, é preciso uma série de condicionantes e uma série de pressupostos que eles aconteçam para que exista uma exportação saudável. E o que eu quero dizer com isto é que, e no nosso caso, nós que trabalhamos com volumes muito grandes, como eu estava a dizer, um veículo pode chegar até a €500 mil, e nós precisamos sempre de recorrer à banca ao nível dos cash flows. E então, realmente, isto é sempre penalizante para a empresa, não é? Nós, se tivéssemos um apoio neste sentido do Estado, seria muito bom para a empresa. E nós também, como a empresa do Pedro falou, nós também estamos em contraciclo. O ano passado foi o nosso melhor ano de sempre da empresa a nível de volume de faturação. Portanto, nós também estamos alto destes benefícios. E, portanto, no nosso segmento de mercado, tudo que fosse para ajudar cash flows era importante. Porquê? Imagine, desde que cai uma encomenda, ganhamos um concurso e cai uma encomenda, o nosso lead time até entregarmos o veículo, ele que seja aceite e eles façam o pagamento, estamos a falar por vezes de 250, 300 dias. Imaginem o delay que nós temos entre a encomenda e o pagamento final. Então nós temos que andar sempre com financiamentos bancários, com um problema de cash flow por causa disso. E, portanto, no nosso segmento de mercado e para nós, se o governo pudesse realmente disponibilizar cash flows às empresas para que a taxa de juros reduzidas, não é? Mas teriam que ver a viabilidade também das empresas, não estou a dizer que tinham que disponibilizar esse dinheiro às empresas, mas que teria que haver uma análise, não é? Mas que, no nosso entender, seria algo que poderíamos beneficiar e poderia ser muito benéfico para a Jacinto. Uhum.
Jacinto Reis, tal como combinado, vamos então agora passar num instante o vídeo de apresentação da vossa Coqueluche, vamos lhe assim chamar, o vosso projeto mais recente, para partilhar isso também com a nossa audiência. E, por favor, à realização, se fosse possível, então, de passarmos o vídeo. Ora, então, aqui ficamos com a apresentação deste carro do futuro, por assim dizer. Vamos despedir, porque o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço aos três a vossa participação e o tempo que disponibilizaram para conversarmos um bocadinho, e desejo-vos boa sorte nos vossos negócios e boas exportações. Até à próxima. Deus, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.